Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 19 Metamorfose, capítulo 61, Ponto de Encontro. A luz do arco-íris acima do rio estelar brilhava lindamente como sempre, mas todos ficaram em silêncio. Eles ficaram sem palavras. Quanto a Linley, ele simplesmente caminhou calmamente em direção ao lado da Aliança das Trevas, sob o olhar de inúmeros especialistas. Um Paragon acabará de ser levado ao espaço caótico. Ele dirigiu um Paragon para um espaço caótico. Ele é do clã Azur Dragon. O nome dele é Linley. Todos os soldados e comandantes vizinhos memorizaram firmemente esta cena. As palavras que Linley trocou com Magnus resultaram na revelação do nome de Linley. Naturalmente, todas as pessoas ao redor sabiam disso agora. De repente, ataques materiais rápidos. Um dos capitães pertencentes à Aliança das Trevas de repente voltou a si e falou apressadamente através do sentido divino com seus aliados. Crackle, quase 100 raios de luz brilhante dispararam do lado da Aliança das Trevas, trovejando em direção ao inimigo. Ataques materiais avante. Quase no mesmo instante, os soldados de ambos os lados recuperaram a razão. Só agora os soldados da Aliança das Trevas e da Aliança da Luz despertaram do estupor depois de assistirem à surpreendente batalha entre dois Paragons, e imediatamente começaram a lutar novamente. Os incontáveis soldados dos dois lados avançaram e se enfrentaram. Linley, Bebe e os outros dois ficaram parados no meio da inundação humana. Não havia mais ninguém tolo o suficiente para lançar ataques contra Linley. Chefe. Bebe olhou para Linley, incomparavelmente animado. Esse foi Magnus. Chefe, agora há pouco, a pessoa que você levou para um espaço caótico foi Magnus. Alguém no mesmo nível do Bayer. Muito poderoso, haha, muito poderoso. Bebe sorriu encantado, seu sorriso tão grande que seus olhos ficaram semicerrados. Os rostos de Heijen e Heiun também estavam cobertos de sorrisos. Heijen, você deveria estar faltando alguns méritos militares, certo? Você precisa de mim para ajudá-lo? Linley virou a cabeça, olhando para Heijen. Não há necessidade. Heijen soltou um bufo intencionalmente. Linley, embora eu seja um pouco mais fraco comparado a você, adquirir méritos militares suficientes não é muito difícil para mim. Já adquiri um certo número durante as guerras planares anteriores e desta vez só preciso de mais alguns. Heiun, vamos embora. Heijen e Heiun também voaram para a multidão. As pessoas estavam por toda parte, enchendo o corredor enquanto se massacravam constantemente. Linley e Bebe estavam entre eles, mas apenas observaram os distantes Heijen e Heiun. Linley assentiu levemente. Bebe, vamos. Dada a força de Heiun e Heijen, a menos que encontrem um Paragon ou um ataque de vários comandantes, eles não correrão nenhum perigo. Vamos até as margens do rio estelar para assistir. Tudo bem. Vamos para a costa. Bebe riu e assentiu. Todos estavam avançando em direção às costas inimigas, mas Linley e Bebe realmente se viraram. Linley. Os comandantes do Plano das Trevas encararam Linley de longe, suspirando mentalmente. Eles se arrependeram de não ter aproveitado a reunião anterior para conversar com Linley. Havia muito poucas oportunidades de estabelecer um relacionamento com um Paragon, e era muito difícil fazê-lo. Antes disso, o Sr. Linley estava escondendo seu status e por isso teria sido fácil fazer amizade com ele. Mas agora, ele revelou seu poder. Definitivamente haverá muitos que desejam fazer amizade com ele. O nível de dificuldade será muito maior. Todos os comandantes compreenderam este princípio, e foi realmente o caso se antes, durante a reunião, eles tivessem vindo e agido de maneira amigável com Linley. Linley teria de fato sido gentil com eles. Mas agora, dado que ele havia revelado seu poder, aqueles que agora passaram a fazer amizade com ele claramente o fizeram para cair nas boas graças dele. Linley nem iria querer se preocupar com eles. A Aliança das Trevas já havia obtido a vitória anteriormente no outro corredor. Dado que Linley derrotou Magnus, o moral da Aliança das Trevas estava em alta. O moral era uma coisa invisível e ilusória. Mas também era verdade que qualquer lado no corredor que tivesse os soldados mais corajosos, destemidos e mais numerosos seria o lado a vencer. Quando Linley e Magnus lutaram, eles naturalmente passaram a ser vistos como representantes da Aliança das Trevas e da Aliança da Luz. As forças de cada lado torceram naturalmente por seus especialistas. Linley venceu. Magnus havia perdido. O impacto disto sobre os soldados da Aliança da Luz foi bastante grande, e o impacto sobre os seus comandantes também foi bastante grande. Isso porque em seus corações, eles não podiam deixar de refletir constantemente sobre o fato de que o inimigo tinha um Paragon em suas fileiras. Esses comandantes simplesmente não se atreveram a dar tudo de si e atacar com abandono, por medo de que Linley pudesse intervir para agir contra eles. Esses comandantes não tinham nenhuma confiança em sua capacidade de lidar com Linley. Dado seu moral deprimido, e como os comandantes não se atreveram a liderar o caminho, os soldados da Aliança da Luz estavam a ser repetidamente rechaçados. Haha, mate. Matar. Os comandantes da Aliança das Trevas, ao verem isso, ficaram absolutamente encantados.
Enquanto os soldados da Aliança das Trevas rugiam heroicamente, sob a liderança de seus comandantes, eles avançavam inexoravelmente como as rodas de uma carruagem, avançando e atacando constantemente. Quanto maior a vantagem que detinham, mais fácil se tornava a batalha. O moral da Aliança das Trevas subiu para um crescendo. Às margens do Rio Estelar, Lily e Bebe estavam assistindo a batalha no topo do corredor estelar. Chefe, nosso lado vencerá com certeza, Bebe disse muito confiante. Lily assistiu ao massacre no corredor e depois assentiu. É assim que são as batalhas nos corredores estelares. Quando um lado começa a se encolher e a recuar, mesmo que haja novas tropas prontas para apoiá-lo por trás, é inútil. Quando as linhas de frente entrarem em colapso, a retaguarda também será afetada. Eles definitivamente perderam. Assim que as palavras de Lily foram ditas, o brilho do arco-íris que emanava do corredor estelar de repente desapareceu. A Aliança das Trevas obteve a vitória. Eles foram vitoriosos em ambos os corredores e, portanto, nesta guerra planar, o lado do plano das trevas divinas foi o vencedor. Todos os soldados da Aliança das Trevas começaram a se virar e partir em massa. Segundo irmão, o chefe morreu. Infelizmente. Ainda assim, não fomos muito infelizes. As coisas estavam muito melhores do que esperávamos. Nós dois ainda estamos vivos. 2 soldados voaram ombro a ombro, rindo alto. Nós 3 irmãos finalmente nos aventuramos pelo campo de batalha planar e tivemos a chance de testemunhar tantos comandantes lutando. Nós até vimos 2 paragons brigando. Não me arrependo de nada. Poder sair vivo deste lugar é uma vantagem inesperada. Haha, certo. Até adquiri 76 distintivos de soldado. Você? Eu também tenho 50. Quando nós 2 o somarmos, teremos o suficiente para trocar por uma gota de poder soberano. Haha, mais um ganho. Os soldados sobreviventes estavam todos muito felizes, conversando e rindo entre si. Aqueles soldados que ousaram vir aqui para o campo de batalha planar viviam há incontáveis anos. Eles queriam ver com os próprios olhos o campo de batalha planar e talvez assistir a um grupo de comandantes lutando entre si. Eles não sentiram arrependimentos. Para eles sobreviverem, foi uma surpresa inesperada e agradável. Chefe, Bebe disse de repente. Lily olhou para ele e Bebe continuou. Chefe, se você fosse um demônio de 6 estrelas que treinou por incontáveis anos sem fazer nenhum progresso, você teria feito a mesma escolha que eles? Treinado por incontáveis anos sem nenhum progresso? Lily ficou atordoado. Se ele realmente fosse incapaz de progredir mais e tivesse que viver uma vida longa e interminável, quando ele se cansasse de tudo, talvez ele realmente escolhesse desistir de seu clone divino e entrar no lendário campo de batalha planar para experimentá-lo. Pessoalmente, eu faria a mesma escolha. Lily disse em voz baixa. Se não consigo chegar ao pico, devo pelo menos ver por mim mesmo o local onde os especialistas do pico se reúnem. O campo de batalha planar. Qualquer um que tivesse o coração de um especialista ficaria ansioso pelo campo de batalha dos especialistas supremos. O campo de batalha planar. Haha, Lily. Uma chamada alegre soou. Lily e Bebe se viraram, apenas para ver Heijen e Heiun voando em alta velocidade. Lily riu e disse, Heijen, pela expressão em seu rosto, você adquiriu méritos militares suficientes, sim? Naturalmente. Heijen ergueu as sobrancelhas, dizendo presunçosamente, mas era realmente perigoso. A Aliança da Luz foi derrotada muito rapidamente, resultando na fuga dos comandantes da Aliança da Luz também rapidamente. Se Heiun e eu não tivéssemos unido forças e agido rápido o suficiente, provavelmente não teríamos conseguido ganhar distintivos suficientes. Lily, olhe, muitas pessoas estão prestando atenção em você. Heijen disse em voz baixa. Lily virou a cabeça para olhar. Muitos entre as massas de soldados que retornavam olhavam para Lily. Aquele vestido com vestes azul celeste é Lily. Ele ali, ele derrotou um Paragon? Eu testemunhei isso pessoalmente. Como poderia ser falso? Isso foi tão incrível. Na minha vida, vi todos os tipos de especialistas lutando. Eu até vi 2 Paragons trocando golpes. Isso valeu a pena. Lily é muito poderoso. Depois desta batalha, vou retornar ao meu plano material. Os tesouros que acumulei ao longo de todos esses anos valem o suficiente para me teletransportar de volta. É hora de voltar para minha terra natal. Haha, do plano material ao submundo, e depois incontáveis anos de aventura no submundo. Eu vi muitas coisas. É o suficiente para mim. É hora de ir para casa. Eu me pergunto o que aconteceu com minha terra natal nos incontáveis anos desde que parti. Cada soldado tinha seus próprios pensamentos, seus próprios planos. Na verdade, cada pessoa capaz de participar das guerras planares era um especialista. Afinal de contas, geralmente apenas especialistas no nível 6 Star Fien ou acima seriam escolhidos como soldados. Mas é claro, desde que fosse aprovado por um comandante, até mesmo especialistas do nível 5 Star Fien poderiam entrar. Esses soldados, todos tinham seus próprios sonhos. Muitos deles vieram para o campo de batalha planar em busca de seus sonhos. Anteriormente, apenas uma parte dos soldados tinha testemunhado Lily batalhar contra Magnus. A notícia daquela batalha agora se espalhou oralmente em alta velocidade, e alguns soldados se viraram para olhar para Lily, querendo dar uma olhada neste Paragon. Não foram apenas os soldados que prestaram atenção em Lily, até os comandantes estavam olhando para Lily de longe.
Ele é na verdade um modelo. Woodbridge olhou para o distante Linley, sem ousar se aproximar. Se Linley se lembrar e me odiar e me matar quando me ver, isso seria terrível. Woodbridge caminhou apressadamente em direção ao portal planar junto com o resto do exército. Houve alguns que se apressaram em direção ao portal planar, mas também alguns que queriam fazer amizade com Linley. Senhor Linley, durante nossa última reunião, eu não tinha ideia de que você era tão capaz. Senhor Linley. Alguns comandantes se aproximaram, todos parecendo bastante amigáveis. Linley apenas disse algumas palavras educadas e depois disse para Regen, Bebe e eu estamos indo para o submundo. Vamos nos separar aqui. O campo de batalha planar estava conectado a 11 aviões e, portanto, havia 11 corredores, cada um levando a um local diferente. Linley e Bebe retornariam ao submundo, enquanto Regen retornaria ao reino infernal. Você está voltando para o submundo? Regen ficou atordoado. Certo. Ainda temos algo para cuidar. Bebe assentiu e riu também. Regen, depois de retornarmos ao reino infernal, quando tivermos algum tempo livre, faremos uma visita às suas montanhas ametistas e daremos um passeio. Tudo bem então. Regen disse com resignação. Então vamos nos separar aqui. Quando retornarmos ao reino infernal nos encontraremos novamente. Linley, Bebe, Regen e Rei seguiram caminhos separados. Linley apenas disse mais algumas palavras de cortesia aos outros comandantes, depois voou com Bebe em alta velocidade em direção ao corredor do submundo. Esses outros comandantes só puderam assistir de longe enquanto Linley voava para longe, sem ousar continuar incomodando-o. O corredor que liga o campo de batalha planar e o submundo. Linley e Bebe desceram dos céus, atraindo instantaneamente bastante atenção. Quando Linley pousou, ele viu uma figura vestida de preto voar em sua direção. Chefe, outro que quer fazer amizade com você. Bebe enviou mentalmente. Linley sentiu bastante repulsa por tudo isso. Ele reconheceu esta figura vestida de preto, que era de fato um comandante. A figura vestida de preto tinha um rosto bastante pálido e seus olhos brilhavam com uma luz verde fraca e oleosa. Ao ver Linley, a figura vestida de preto curvou-se ligeiramente e depois enviou mentalmente. Senhor Linley, em nome do meu mestre, o soberano Flameforge do submundo, eu gostaria de convidá-lo a considerar se tornar o emissário do meu mestre. Submundo. Soberano Flameforge? Linley não pôde deixar de rir. Após revelar seu poder, ele logo receberia convites de vários soberanos. Linley estava preparado para isso. Mas ele não esperava que seria convidado antes mesmo de deixar o campo de batalha planar. Os soberanos realmente trabalharam muito rapidamente. Senhor Linley, como modelo, tenho certeza que o soberano concordará em fornecer a você qualquer tipo de artefato soberano que você desejar. Mas é claro que há um limite de artefato. Quanto ao poder soberano, não seremos mesquinhos com ele. A figura vestida de preto insistiu. Perdoe-me. No momento não considerei me tornar um emissário do soberano. Linley sorriu. Bebe, vamos embora. Linley imediatamente conduziu Bebe para o corredor. Senhor Linley, a figura vestida de preto queria dizer mais algumas palavras de persuasão. Mas Linley e Bebe não diminuíram a velocidade. Eles voaram diretamente para o corredor, desaparecendo do campo de visão da figura vestida de preto. Vendo isso, a figura vestida de preto não pôde deixar de balançar a cabeça. Depois que ele deixar o campo de batalha planar, definitivamente haverá muitos soberanos que o convidarão. Meu mestre provavelmente não tem esperança de sucesso. Também havia diferenças entre os soberanos. Para alguém no nível Paragon, cabia a eles para quem eles queriam servir como emissários. Livro 19 Metamorfose. Capítulo 62 Quem está vivo, quem está morto? O corredor plano estava cheio de inúmeras pessoas, e as paredes do corredor fluíam com luz da cor do arco-íris. Linley e Bebe estavam no meio da multidão, voando em direção à saída. Quase lá. Linley sentiu seu calor tremer. Dixie, chefe Yale, George, e meu pai. Embora ele tivesse atingido o pico do poder, Linley estava extremamente nervoso. Espero que eles ainda estejam vivos. A matança constante entre os mortos-vivos, e o fato de seu pai ter morrido há cerca de 3.000 anos, significava que a chance de seu pai ter realmente morrido era muito alta. Linley virou-se para olhar para Bebe, que claramente também estava bastante nervoso. Bebe, está tudo bem. Todos estarão vivos e bem. Linley enviou. Certo. Bebe assentiu apressadamente. Enquanto conversavam, eles viram que à frente, um portal completamente preenchido com uma luz negra do outro mundo havia aparecido. Eles avançaram ao lado da multidão de pessoas. Bebe e Linley entraram no portal, chegando a um vasto e amplo salão. Montanha Flamebone. No portão dimensional. Quando Linley veio daqui para o campo de batalha planar, havia muito poucas pessoas aqui, mas agora todo o salão estava cheio de pessoas. Uma voz gritando pôde ser ouvida. Pessoal, venham aqui entregar seus distintivos e registrar seus méritos militares. Soldados, todos vocês façam fila e vão até lá. Comandantes, venham até mim. Linley e Bebe se viraram e viram que quem falava era o emissário do soberano, o ancião de cabelos grisalhos Galen. Dentro do salão, havia várias mesas, cada uma com escribas sentados atrás delas.
Os escribas registravam constantemente os méritos militares e dentro dos corredores, havia agora longas filas. Todos tiveram que entregar seu crachá e registrá-lo antes de serem autorizados a sair. Apenas o espaço em frente ao emissário do soberano, Galen, estava vazio. Afinal, os comandantes eram bastante raros. Senhor Galeno, Linley gritou com uma leve risada enquanto voava. Senhor Linley, parabéns. Você foi capaz de retornar vivo. Galen, ao ver Linley e Bebe, começou a sorrir. Aquele grito severo dele era destinado aos soldados comuns. Para comandantes de posição semelhante à dele, ele ainda era bastante amigável. Como foi? Você adquiriu méritos militares suficientes desta vez? Galen riu. Eu tenho o suficiente. Linley assentiu. Galen olhou surpreso para Linley. Para adquirir um artefato soberano, eram necessários 10 distintivos de comandante inimigo. Eu não fazia ideia. Impressionante. Senhor Linley, dê-me os distintivos. Eu cuidarei desse seu camarada ao seu lado também. Se ele for até meus subordinados, passará muito tempo na fila. Linley se virou e olhou para a fila. Na verdade, a fila já havia formado uma série de círculos no salão principal e muitos tiveram que esperar no ar. Linley e Bebe retiraram seus distintivos vermelho sangue e seus distintivos pretos, entregando-os. Esta era uma regra muito rígida. Se não estivessem de posse de seus distintivos, seriam condenados à morte. Como você já possui méritos militares suficientes, não há necessidade de registrá-los. Você pode visitar o soberano diretamente e pedir que eles façam um artefato soberano para você. Galen disse com uma risada. Todos os soberanos têm uma cópia dos registros indicando quantos méritos militares possuem os comandantes que passaram pela Guerra Planar. Você só precisa fornecer os distintivos inimigos que adquiriu e o soberano saberá. Enquanto falava, Galen apontou para um corredor longo e aberto atrás dele. Você pode sair por esta saída privada e ir ver o soberano. Galen riu. Ver o soberano? Ver o soberano pessoalmente? Bebe disse, surpreso. Galen riu. Claro que não. Os soberanos não vão perder tempo chegando. O soberano que você verá será apenas uma construção de energia. O verdadeiro corpo do soberano ainda está longe, em outra parte do submundo. Senhor Linley. Uma calorosa saudação soou. Linley e Bebe se viraram para olhar. O orador era um homem de túnica violeta e cabelos pretos. Worthington, Vucente. Linley assentiu levemente. Linley conheceu esse comandante antes e lembrou-se dele. Galen, ao vê-lo, riu imediatamente. Ah, Lord Worthington. Parabéns. Todos que sobreviveram a uma guerra planar mereciam ser parabenizados. Galen continuou. Lord Worthington, você adquiriu méritos militares suficientes desta vez? Lord do Tártaro Linley tem o suficiente, e ele entrou 100 anos depois de você. Ainda não cheguei lá. Aqui estão 3 emblemas de comandante. Registre-os. Worthington tirou 3 distintivos dourados de comandante e seu próprio distintivo vermelho sangue e depois riu. Galen, é perfeitamente natural que o Sr. Linley tenha adquirido méritos militares suficientes. Como posso me comparar ao Sr. Linley? Afinal, o Sr. Linley é um modelo. Um olhar de espanto apareceu instantaneamente no rosto de Galen quando ele se virou para olhar para Linley. Modelo? Galen ficou muito atordoado. Naturalmente. Worthington riu alto. Senhor, Linley teve um grande duelo com o Paragon Magnus no ar acima do corredor estelar do campo de batalha planar. Os outros comandantes e inúmeros soldados presentes não tiveram escolha senão recuar e parar de lutar. Magnus foi até levado pelo Sr. Linley para um espaço caótico. Galen não conseguia acreditar. Vocês dois podem continuar conversando. Eu irei visitar o soberano. Linley disse com um sorriso, e depois foi em direção ao corredor atrás de Galen ao lado de Bebe. Linley ainda podia ouvir a conversa atrás dele. Linley se tornou um Paragon? Isso é sobre o quê? Conte-me sobre isso em detalhes. Discutirei isso com você mais tarde. Agora há pouco, você se referiu ao Sr. Linley como um senhor do Tártaro, isso é sobre o quê? Ele não é um ancião do clã Azur Dragon? Linley não ouviu as seguintes palavras, porque ele já havia entrado profundamente no túnel. Este túnel era muito largo, pelo menos 5 metros ou mais e quase 4 metros de altura. As paredes do corredor brilhavam levemente com uma luz verde embaçada, fazendo com que parecesse muito onírico e ilusório. Depois de caminhar por alguns momentos, na frente de Linley, um cruzamento de 4 vias apareceu. Agora, para onde devemos ir? Bebe ficou bastante perplexo. Linley olhou cuidadosamente para os túneis, mas não havia mais ninguém aqui. De repente, uma voz soou na mente de Linley. Linley, vocês dois, entrem no túnel à esquerda. Depois de caminhar um pouco, você me verá. O chefe soberano da morte. Os olhos de Linley brilharam. Bebe, venha por aqui. Linley imediatamente conduziu Bebe em direção ao túnel à esquerda. Depois de caminhar apenas 100 metros, saíram do túnel e chegaram a um salão amplo e brilhante. Linley varreu a área com seu olhar. Não havia ninguém sentado no trono dentro do salão, mas nas laterais do salão havia uma figura ágil e graciosa vestida com um manto violeta, com longos cabelos ruivos caindo em cascata pelos ombros. De repente essa figura se virou e enquanto ela varria Linley com seu olhar, ele não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Soberano. Linley curvou-se ligeiramente.
Essa pessoa era o chefe soberano da morte, mas Linley agora tinha a sensação de que, embora o chefe soberano da morte emanasse uma aura perceptível de majestade, a aura não era tão forte. Linley poderia dizer que esta figura deveria ter sido um mero clone que o soberano criou a partir da energia. Admirável. O chefe soberano da morte olhou para Linley, os cantos dos lábios curvando-se ligeiramente para cima. Linley, é muito raro eu admirar alguém. No entanto, agora eu admiro você bastante. Afinal, embora eu seja o chefe soberano da morte, em termos das leis, ainda não me tornei um modelo. Mas você tem. Formidável. Linley ficou atordoado. Ao conversar com Heijin, Linley aprendeu que se tornar um soberano não tinha nada a ver com ser um Paragon ou não. Muitos soberanos ainda não tinham se tornado Paragons. Mas Linley não imaginava que mesmo alguém tão poderoso quanto o chefe soberano da morte ainda não fosse um modelo. No entanto, o próprio Linley não era um Paragon, apenas um Sou Mutate. Ainda assim, Linley temporariamente não queria divulgar isso. Assim, ele aceitou que outros o chamassem de modelo. Afinal de contas, um Sou Mutate de 4 clones era simplesmente surpreendente demais. Já se passaram apenas 1000 anos ou mais, mas você realmente atingiu esse nível. O chefe soberano da morte soltou um suspiro de louvor. Soberano. Linley curvou-se ligeiramente e disse respeitosamente, de acordo com nosso acordo anterior, para cada distintivo de comandante que adquiri, você me ajudaria a encontrar uma pessoa e permitiria que ela recuperasse suas memórias. Vim agora pedir a você, soberano, que cumpra este acordo. Linley foi direto ao cerne da questão. O chefe soberano da morte lançou a Linley um olhar de soslaio. Ela ainda emanava naturalmente uma aura elevada de olhar para todas as outras criaturas. Seja meu emissário. O chefe soberano da morte disse casualmente. Linley ficou ligeiramente surpreso. Linley não queria se tornar um emissário do soberano, mas o orador era o chefe soberano da morte. Se o chefe soberano da morte usasse a salvação da família e dos amigos de Linley como alavanca, realmente não haveria mais nada que Linley pudesse fazer. Soberano. Bebe disse infeliz. Será que você vai ameaçar meu chefe soberano? O chefe soberano da morte olhou de soslaio para Bebe, e aquele olhar claro e gelado fez o coração de Bebe tremer. O chefe soberano da morte disse calmamente, claro que não. Como chefe soberano, tudo o que eu disse defenderei naturalmente. Para cada distintivo de comandante inimigo, encontrarei uma pessoa para você e permitirei que essa pessoa recupere suas memórias. Quanto a convidar você para se tornar meu emissário, isso é outra coisa. Você pode optar por recusar. Linley curvou-se ligeiramente e depois recusou de forma indireta. Perdoe-me, soberano. Por enquanto, ainda não estou preparado para me tornar o emissário de alguém. Tudo bem também. A voz do chefe soberano da morte ficou gelada. De acordo com nosso acordo, retire seus distintivos de comandante. Deixe-me avisá-lo com antecedência. As chances de morte são muito altas. Se a pessoa que você procura já está morta, você não pode culpar mais ninguém. Sou apenas responsável por procurá-los e restaurar suas memórias. Claro. Linley respirou fundo e tirou 4 distintivos de comandante, com Bebe tirando 2. 6. O chefe soberano da morte ergueu uma sobrancelha. Fale então. Quem você está procurando? O primeiro é meu bom amigo, também do plano Yulan, Eyal Dawson. Linley disse rapidamente. O chefe soberano da morte assentiu levemente. Espere um momento. Meu verdadeiro corpo irá procurar através do coração do submundo. Afinal, mesmo o chefe soberano da morte, apenas confiando em seus próprios poderes, não poderia procurar em todo o submundo por um único morto-vivo com apenas um nome. Mas o coração do submundo era diferente. Esta foi a solidificação das leis que controlavam o próprio mundo inferior, em forma material. Este era o coração do submundo. Através do coração do submundo, pode-se facilmente encontrar qualquer pessoa que tenha sido transformada em morto-vivo após a morte. Espero que Boz Eyal ainda esteja vivo. Linley ficou nervoso, enquanto Bebe não pôde deixar de agarrar as mãos de Linley. Encontrei ele. O chefe soberano da morte assentiu. Estranho. Na verdade, ele é um espírito de sangue inferior. Espírito de sangue inferior? Linley disse, surpreso. Certo. Existem muitos tipos de mortos-vivos. De modo geral, quando um mortal comum morre e se torna um espírito de sangue inferior, é porque ele estava cheio de um tremendo ódio, raiva e desejo de matar. Naturalmente, isso significa que os espíritos de sangue inferior são bastante comuns entre os mortos-vivos. O chefe soberano da morte lançou a Linley um olhar de soslaio. Sua sorte não é ruim. Ele não apenas está vivo, mas também é um morto-vivo de nível santo. Próximo. Linley respirou fundo e disse, meu segundo irmão, George. Uma sugestão de sorriso apareceu nos cantos dos lábios do chefe soberano da morte. Linley olhou para o chefe soberano da morte. Seu segundo irmão, George, também está vivo. Além disso, ele é um semideus. Não há necessidade de restaurar suas memórias. Ele se tornou uma deidade? Linley não pôde deixar de sentir prazer. Fazia sentido. Dixie e George morreram como santos. Um morto-vivo santo realmente teve a chance de se tornar uma deidade. O terceiro. O chefe soberano da morte disse calmamente. O terceiro é o irmão mais velho da minha esposa, Dixie. Linley disse apressadamente.
Lily teve que admitir que este coração do submundo era verdadeiramente milagroso. Com apenas algumas informações básicas, conseguiu encontrar sua família e amigos. Lily não tinha ideia que, na realidade, apenas baseado no nome Lily, o coração do submundo seria capaz de encontrar instantaneamente todos conectados a ele. Para o chefe soberano da morte, encontrar uma pessoa e encontrar 10 pessoas era quase a mesma coisa. Ainda assim, o chefe soberano da morte possivelmente não diria isso a Lily. Dixie? Ei, ele se tornou uma deidade também. O chefe soberano da morte disse. No entanto, seu clone divino está morto, enquanto seu corpo de nível santo permanece escondido dentro do reino dos mortos-vivos. Ele também não precisa de mim para restaurar sua memória. Lily sentiu uma onda de alegria em seu coração. Embora Dixie tivesse se tornado uma deidade e depois perdido seu clone divino, ele ainda estava vivo. Agora, restavam apenas 4. O próximo foi seu pai. Og, o pai dele. Meu pai, Og, Lily disse lentamente. O chefe soberano da morte procurou por um momento, depois acenou com a cabeça e disse. Os 4 que você procurou são todos bastante decentes. 2 se tornaram deidades, enquanto os outros 2 se tornaram santos. Seu pai é atualmente um morto-vivo de nível santo, milímetro. Não admira que seu pai ainda esteja vivo. Ele é um membro do clã Azur Dragon. Sua alma é decente. Embora Og não tivesse recuperado suas memórias, ele ainda era membro do clã Azur Dragon. Sua alma ainda era muito mais poderosa que as almas da maioria dos mortos-vivos. Pai, ainda está. Lily ficou extremamente feliz. Ele estava com muito medo, mas os resultados finais foram milagrosos. Todas as 4 pessoas que ele procurava estavam vivas. Na verdade, isso tinha a ver com os 4. Quanto mais forte fosse, maiores seriam as chances de sobrevivência. 2 eram mortos-vivos de nível santo para começar e, portanto, naturalmente tinham maiores chances de sobrevivência para começar. Yael morreu de ódio e se tornou um espírito de sangue inferior, e era bastante poderoso quando vivo. Quanto a Og, sua alma também era muito poderosa. 2 outros. Os pais do meu irmão Bebe. Lily disse apressadamente. Lily percebeu que além da primeira pessoa, Yael, o soberano foi capaz de responder-lhe quase instantaneamente com relação ao status dos outros. Era como se o processo de busca fosse bastante rápido. Certo, meu pai e minha mãe. Bebe disse apressadamente. Mas não sei os nomes deles. Eu não preciso dos nomes. Ainda assim, você terá que esperar um pouco. O chefe soberano da morte olhou de soslaio para Bebe. Lily olhou encorajadoramente para Bebe. Ele enviou mentalmente, não se preocupe, Bebe. Seus pais eram feras mágicas de rank 9, eles eram bastante poderosos quando vivos e também pertenciam ao clã de Beirute. Suas almas também deveriam ser bastante poderosas. Há uma boa chance de que eles estejam vivos. Certo. Bebe respirou fundo e depois assentiu. Lily podia sentir que Bebe estava muito nervoso. Afinal, Bebe nunca conheceu seus pais antes. Eles esperaram um tempo e então. Sua sorte é excelente. O chefe soberano da morte olhou para Bebe surpreso. Seus pais são mortos-vivos de nível santo e bastante poderosos. Maravilhoso. Bebe cerrou o punho, tão animado que seu rosto ficou completamente vermelho. Lily também estava feliz por Bebe. Desde que ele sofreu a mutação de sua alma, parecia que sua sorte havia melhorado. Cada pessoa que ele procurava ainda estava viva. De repente, um pensamento passou pela mente de Lily. Os pais de Bebe. Então, minha mãe? Bebe nunca tinha visto seus pais, mas Lily também não tinha lembranças de sua mãe. Embora ele nunca tivesse conhecido sua mãe, ela ainda era sua mãe. Sua própria mãe. Soberano, você pode procurar mais uma pessoa para mim? Lily disse nervosamente. Não. 6 distintivos, 6 chances. O chefe soberano da morte disse calmamente sem se mexer. O vizinho Bebe disse apressadamente. Soberano, 2 das pessoas que meu chefe pediu para você procurar são deidades. Não há necessidade de você restaurar suas memórias. Eles não deveriam contar, certo? Ou digamos apenas que esses 2 representaram apenas uma única chance. E quem é você para tomar essa decisão? O soberano olhou de soslaio para Bebe. As 6 chances estão todas esgotadas. Lily não pôde deixar de se sentir um pouco frenético. Mas é claro, se você estiver disposto a se tornar meu emissário, como seu soberano, eu estaria disposto a procurar mais algumas vezes por você gratuitamente. O chefe soberano da morte disse de repente. Lily ficou atordoado. Ele teve que se tornar um emissário do soberano? Chefe. Bebe não pôde deixar de olhar para Lily. Soberano. Lily franziu a testa enquanto falava. Na verdade, um único distintivo de comandante não é tão valioso. Dado meu status, se eu fosse embora, poderia encontrar outro comandante e pegar emprestado um distintivo dele. Pode-se dizer que eu devia um favor a essa pessoa. Confio que outros concordariam com meu pedido. Um favor de Lily em troca de um distintivo de comandante? Muitos comandantes estariam dispostos a envolver-se neste tipo de acordo. Verdadeiro. O chefe soberano da morte assentiu. Então, soberano, que tal isso? Se você conseguir encontrar a pessoa que procuro, estou disposto a me tornar seu emissário. Se você não conseguir encontrar essa pessoa, ou se ela já estiver morta, então deixemos de lado a questão de nos tornarmos seu emissário. Lily olhou para o chefe soberano da morte.
O chefe soberano da morte olhou para Linley, parando momentaneamente e depois riu e assentiu. Mutar. Aceito. Fazer outra busca no que diz respeito ao chefe soberano da morte não exigiu muito esforço. O chefe soberano da morte sabia que se ela não concordasse, Linley provavelmente iria pedir emprestado outro distintivo. Quero procurar minha mãe, Linley disse lentamente. Livro 19 Metamorfose, capítulo 63 Retorno. Sua mãe? O chefe soberano da morte lançou a Linley um olhar surpreso. Na opinião do chefe soberano da morte, faria sentido se Linley quisesse imediatamente localizar seus pais, para primeiro procurar o pai, e depois deixar a mãe para depois. Espere um momento. O chefe soberano da morte fechou os olhos. Linley sentiu nervosismo em seu coração. Mãe, eu nunca conheci minha mãe. Na memória de Linley, mãe era uma palavra muito distante dele. Ele não tinha lembranças dessa palavra em sua mente. Mas Linley era capaz de ver os pais dos outros e ocasionalmente pensava em sua própria mãe. Como era sua própria mãe? Estranho. O chefe soberano da morte abriu os olhos, seu olhar frio e sombrio caiu no rosto de Linley. O que é? Linley disse apressadamente. Linley estava preocupado com sua mãe, afinal, comparada ao pai ou aos amigos, quando ela estava viva, ela era muito fraca. Embora sua alma fosse muito pura, sua força não era muito grande. Você não foi capaz de encontrá-la? A vizinha Bebe não pôde deixar de se preocupar com Linley. O chefe soberano da morte apenas franziu a testa, olhando para Linley com alguma irritação. Linley, você está tentando me pregar uma peça? Linley não entendeu. Ele disse apressadamente, soberano, como eu ousaria pregar uma peça em você? Soberano, por favor me diga, qual é a situação da minha mãe? Ela é morta-viva? Independentemente de ela estar viva ou morta, por favor, diga-me diretamente. Linley ficou nervoso, mas o olhar no rosto do chefe soberano da morte tornou-se ainda mais desagradável. HMPH Linley, sua mãe não está morta, nem se tornou uma morta-viva. E ainda assim, você me pede para procurá-la? Uma sugestão de olhar sinistro estava nos olhos do chefe soberano da morte. É claro que o chefe soberano da morte ficaria irritado. Linley fez uma aposta com ela mais cedo. Se a mãe de Linley estivesse morta, então pelo menos o chefe soberano da morte teria uma chance de ganhar a aposta. Mas se a mãe de Linley nem sequer estivesse morta, como poderia o chefe soberano da morte encontrá-la? Se sua mãe estivesse viva, e ainda assim Linley pediu ao chefe soberano da morte para procurá-la. Então isso significava que Linley estava apenas brincando com ela. Minha mãe não está morta? Linley não conseguia acreditar. O próximo Bebe olhou com os olhos arregalados. Não está morto? Sem chance. O próprio rei de Fenlai disse isso. Não deveria ser falso. Sua mãe não está morta. O chefe soberano da morte tinha uma expressão sombria no rosto. Ou ela pode ter morrido com sua alma destruída também. Uma coisa é certa, a alma de sua mãe não está no submundo, nem ela se transformou em um morto-vivo. Há um registro no coração do submundo de cada pessoa que foi transformada em morto-vivo. Não há como não encontrá-la se ela estivesse aqui. Linley franziu a testa. Que tipo de status o chefe soberano da morte tinha? Não havia como ela mentir. E ainda assim sua mãe claramente havia falecido. O que estava acontecendo? Soberano. Linley disse apressadamente. Minha mãe realmente faleceu há muito tempo. Com base em minhas investigações, quando minha mãe morreu, sua alma foi oferecida pela Igreja Radiante de um plano material ao Soberano Radiante, o Soberano Chefe da Luz. O chefe soberano da luz é um chefe soberano. Ele se importaria com uma alma comum? É possível que a alma seja realmente transferida através dos planos para o plano da luz divina? Linley não acreditou nisso. O chefe soberano da morte, ao ouvir isso, entendeu completamente. Ela deu a Linley um olhar frio. Se as coisas aconteceram como você declarou, então a alma de sua mãe deveria de fato ter ido para o plano da luz divina. Está sob o controle completo do chefe soberano da luz, agora. Resumindo, a alma dela não está sob meu controle. O plano da luz divina? Linley estava frenético. Ele disse, existe alguma maneira de trazer minha mãe de volta? Impossível. O chefe soberano da morte disse isso com absoluta certeza. Todas as almas coletadas pelo chefe soberano da luz nunca recuperarão seu livre-arbítrio. Vou lhe dizer uma coisa, os anjos do reino da luz divina são completamente leais aos soberanos da luz, não há como eles serem desleais. Mesmo se você encontrar o anjo em que sua mãe foi transformada, não há como ela retornar. Anjos? Linley sabia algumas coisas sobre esses anjos. Os anjos eram uma poderosa raça militar controlada pelos soberanos da luz. Segundo as lendas, os soberanos criaram os anjos e, embora fossem inteligentes, foram descritos como máquinas de guerra em forma humana. Sua mãe se tornou um anjo? Por que outro motivo os soberanos da luz coletariam almas puras? O propósito é fortalecer seus exércitos de anjos. O chefe soberano da morte riu. Não há como trazer minha mãe de volta. Linley não entendeu. Mortos-vivos reencarnados pelo menos têm liberdade. Mas anjos, o chefe soberano da morte olhou de soslaio para Linley. Linley, você já ouviu falar de Deathod Golems, armas de guerra em forma humana, sim? Os anjos são um pouco mais especiais que os Deathod Golems. Afinal, eles têm sua própria inteligência. Mas há uma coisa que eles partilham.
Os anjos nunca trairão os seus mestres, os soberanos da luz. Além disso, dado o temperamento do chefe soberano da luz, esquecer você. Mesmo que outros soberanos o visitassem pessoalmente e lhe pedissem para dar liberdade a um de seus anjos, ainda assim não seria muito provável. Ao ouvir isso, o coração de Linley afundou. Afinal, o chefe soberano da luz era um chefe soberano. Mais alguma coisa? Se não houver mais nada, vou embora. O chefe soberano da morte disse calmamente. Linley não pensou mais nisso, dizendo apressadamente, há mais uma coisa que gostaria de perguntar. Você realmente dá muitos problemas. O chefe soberano da morte assentiu levemente. Fale então. A atitude do chefe soberano da morte em relação a Linley era claramente muito melhor agora do que na Montanha Abissal. Claramente o fato de Linley se tornar um modelo, melhorou muito a visão que ela tinha dele. Isso era normal. Os soberanos geralmente admiravam as pessoas que conseguiam se tornar modelos. Afinal, tornar-se um soberano era uma questão de destino e sorte. Mas modelos? Isso era uma questão de verdadeira habilidade e habilidade. Eu gostaria de perguntar, se a alma de uma pessoa se dissipou, existe alguma maneira de trazê-la de volta à vida? Linley disse nervosamente. O vizinho Beb não pôde deixar de olhar para Linley. Para Boz discutir isso, ele deve estar pensando no vovô Duerrin. Beb sabia muito bem quão profunda era a afeição de Linley por Duerrin Covart. O chefe soberano da morte riu. Você está brincando? Uma vez que a alma de uma pessoa é dissipada, essa pessoa está definitivamente morta. Como essa pessoa pode ser trazida de volta? Oh, aquele último indício de esperança no coração de Linley foi destruído. Ele não tinha muita esperança para começar, apenas um pouquinho. O chefe soberano da morte ergueu uma sobrancelha e então uma sugestão de sorriso apareceu em seu rosto. Na verdade, Linley, pode haver uma pequena chance para uma pessoa cuja alma foi dissipada voltar à vida. Os olhos de Linley de repente ficaram brilhantes e afiados, e ele olhou fixamente para o chefe soberano da morte. Soberano, que método é esse? O chefe soberano da morte ficou surpreso com o olhar de Linley, mas sua diversão só cresceu. Uma pessoa cuja alma está dissipada definitivamente morrerá. Esta é a opinião dos soberanos. Mas segundo a lenda, o Deus Supremo da Vida é a personificação dos editos da vida. Ela mesma é o edito da vida. A forma como o universo funciona é controlada pelos editos. Não sou capaz de salvar uma pessoa cuja alma foi dissipada, mas talvez o Deus Supremo da Vida seja. Certo. Linley não pôde deixar de se sentir cheio de excitação. O funcionamento do universo é controlado pelos editos. O Deus Supremo da Vida, como personificação dos editos, definitivamente seria capaz de salvar essa pessoa. Esta é só minha opinião. Eu não sou um Deus Supremo. Não posso ter certeza absoluta se um Deus Supremo pode salvar tal pessoa ou não. O chefe soberano da morte riu calmamente. No entanto, a meu ver, os deuses supremos são completamente onipotentes. Parece que não há nada no universo ilimitado que eles não possam realizar. Afinal, eles são os editos. Este foi apenas um palpite do chefe soberano da morte, mas esse palpite foi algo que Linley sentiu ser plausível. O Deus Supremo da Vida tinha controle sobre a vida, talvez o resgate fosse realmente possível. Não tenho mais tempo a perder aqui com você. O chefe soberano da morte disse calmamente. As 6 pessoas que você mencionou estão todas espalhadas pelo submundo. Providenciarei para que eles sejam levados para a Montanha Abissal. Agora você deve se apressar para a Montanha Abissal, e se reunir com sua família e amigos. Assim que essas palavras foram ditas, o corpo do chefe soberano da morte desapareceu, a energia retornando ao mundo. Afinal, este era apenas um clone de energia. Linley e Beb se entreolharam. Chefe, parabéns. Beb riu. Linley era todo sorrisos. Todas as dúvidas de Linley foram resolvidas ao ouvir esta notícia do chefe soberano da morte. Seu pai e amigos puderam retornar. E quanto à sua mãe, ela se tornou um anjo do plano da luz divina. Quanto ao vovô Duerrin, talvez se ele fosse capaz de conhecer o Deus Supremo da Vida, Linley seria capaz de pedir para ele ser revivido. Esta tênue esperança encheu Linley de vontade e energia. Tudo vai dar certo. Linley disse calmamente para si mesmo. Bebê, vamos. Iremos para a Montanha Abissal. Linley não queria ficar aqui na Montanha Flamebone. Ele imediatamente saiu com Beb e então entrou em sua forma de vida metálica, avançando rapidamente em direção à Montanha Abissal. O submundo. Prefeitura de Nortone. O covil dos bandidos das 18 cadeias de montanhas. Uma das cadeias de montanhas. Nuvens escuras giravam no ar como um dragão negro, cobrindo o céu noturno. A lua sangrenta e diabólica podia ser vista fracamente. George estava atualmente sentado diante da janela de seu quarto, com a cabeça erguida enquanto olhava para a lua misteriosa e sangrenta. A riqueza que acumulei deveria ser suficiente para comprar uma casa na cidade. George estava pensando consigo mesmo. Mais importante, preciso encontrar uma chance de ir para a cidade. Certo. 3 meses depois, uma caravana será enviada à cidade para vender algumas coisas que roubamos. Daqui a 3 meses então. Durante todo esse tempo, George esperou lenta e lentamente.
Embora fosse o mordomo desses bandidos encarregado de dividir a riqueza, George não se atrevia a desviar muito. Ainda assim, tendo passado tantos anos como funcionário, ele era responsável pela riqueza destes especialistas, a maioria dos quais só sabia treinar e matar, mas nada sabia sobre gestão financeira. Portanto, era uma posição bastante relaxada para ele. Com o passar dos anos, os bandidos passaram a gostar muito de George. Na opinião deles, esse mordomo era generoso e gentil e dividia as coisas de maneira justa. Todos concordaram com seus julgamentos. De repente, 12º irmão, um grito ecoou. Quem é esse? George franziu a testa, indo imediatamente para a sala. Muitas pessoas surgiram de dentro do castelo. O líder deste ramo montanhoso, um sujeito grande e careca, também saiu. Ei, chefe, qual é a pressa? Enquanto falava, ele levou seus guardas para receber a pessoa. Ele sabia que quem falava era o chefe das 18 cadeias de montanhas. A luz da estranha lua vermelho-sangue parecia cobrir toda a cordilheira com uma camada de sangue. 12º irmão, apresse-se. Uma voz profunda ecoou. George estava atrás do sujeito grande e careca. A essa altura, George também reconheceu o anão barbudo que chegou, ao lado de um homem de cabelos dourados e vestido de violeta. O anão barbudo era o chefe das suas 18 cadeias de montanhas, Cleopatra. Quem é a pessoa ao lado do chefe? George ficou bastante confuso. Como foi que havia uma pessoa entre suas fileiras que ele não reconhecia e ainda assim ocupava uma posição elevada? A pessoa ao meu lado é o espectro das 7 estrelas, Lord Beverly. O anão barbudo disse. O careca imediatamente se curvou. Senhor, o homem de cabelos dourados e vestido violeta lançou-lhe um olhar calmo, mas então seu olhar caiu sobre George, que estava atrás do homem careca. George, vendo isso, ficou secretamente chocado. Por que esse espectro das 7 estrelas está olhando para mim? Na opinião de George, um especialista no nível de um espectro de 7 estrelas era definitivamente um dos especialistas supremos do submundo. Você é George, certo? O homem de cabelos dourados e vestido violeta disse calmamente. Sim. George ficou chocado. Em sua vida anterior, você veio do plano Yulan? Uma rara sugestão de sorriso apareceu nos olhos do homem de cabelos dourados e vestido violeta. George ficou atordoado, mas ainda sentiu em reconhecimento. Muito bom. Me siga. O homem vestido de violeta disse. Milord Beverly, atrevo-me a perguntar, por que você está levando George embora? O careca disse apressadamente. Ele ficou muito satisfeito com o fato de George ser seu administrador durante todos esses anos. George executou todas as tarefas meticulosamente, fazendo com que não tivesse que se preocupar com nada. Ele realmente não queria deixar George ir embora. O homem vestido de violeta não pôde deixar de franzir a testa. 12º irmão. O grande anão barbudo não pôde deixar de latir em repreensão. Chefe, deixe-me segui-lo. George sentiu-se grato ao careca por defendê-lo agora, mas também sabia que o pedido de um espectro de 7 estrelas era algo que esses bandidos não ousariam recusar. George, o careca olhou para ele e deu um tapa nos ombros de George. George também esboçou um sorriso, mas seu coração estava cheio de um sentimento amargo. Eu me preparei por tantos anos. Estávamos prestes a ir para a cidade. Por que essa pessoa apareceu de repente para me levar embora? É difícil prever o que acontecerá nesta viagem. Pelo que parece, meu reencontro com o 3º irmão e os outros se tornará ainda mais difícil. Não se preocupe, isso não é uma coisa ruim para você. O homem de cabelos dourados e vestido violeta lançou-lhe um olhar de soslaio e depois disse calmamente. O soberano fez esses arranjos. O soberano? George e as pessoas ao redor ficaram chocados. Você, me siga. O homem vestido de violeta olhou para George e falou com voz calma. Sim. George não se atreveu a desobedecer, mas em seu coração estava totalmente perplexo. Sou apenas uma figura secundária. Por que eu atrairia o interesse de um soberano a ponto de enviar alguém para mim? George não entendeu, mas tudo o que pôde fazer foi seguir o espectro das 7 estrelas e partir. Livro 19 Metamorfose, capítulo 64, reunidos em muitos lugares. Os céus estavam escuros e a vasta terra parecia seca e estéril. Esta era a parte norte do reino dos mortos-vivos, as terras secas de Asheli, Ashibeir. Grupos de esqueletos foram espalhados pelas terras áridas, junto com grupos de zumbis. Mortos-vivos geralmente se moviam em grupos, muito poucos ousaram mover-se sozinhos. De repente, aqueles zumbis cambaleantes lentamente se viraram para olhar em uma direção. Um som rítmico podia ser ouvido vindo do chão. Gra-avre. Um zumbi de pelo dourado levantou a cabeça, soltando um uivo. Instantaneamente, todo o grupo de zumbis começou a se mover em alta velocidade, mas momentos depois, mais de 10 borrões negros emergiram do chão em alta velocidade. Esses 10 borrões eram cavaleiros negros, mortos-vivos bastante poderosos no reino dos mortos-vivos. Mesmo o cavaleiro negro mais fraco era pelo menos um morto-vivo rank 5. Este esquadrão de cavaleiros negros tinha um total de 19 membros, com o líder vestido com uma armadura vermelho-sangue. Seu rosto estava coberto por uma viseira, mas seu olhar frio varreu a área ao redor. Aqueles mortos-vivos mais fracos ficaram tão aterrorizados que fugiram apressadamente, mas os cavaleiros negros conseguiram alcançá-los facilmente. Ai!
O principal cavaleiro negro levantou a cabeça, soltando um rugido furioso, como se estivesse dando vazão à sua raiva. Os 18 cavaleiros negros não entenderam. Seu senhor era um cavaleiro negro de nível santo muito poderoso, o monarca do reino dos mortos-vivos que tinha seu próprio castelo e um grande número de cavaleiros negros sob seu controle. Mas hoje, seu monarca liderou seus cavaleiros negros para galopar aleatoriamente e furiosamente pelas terras áridas. Galope sem sentido enquanto desabafa. Suficiente. Vamos voltar. O líder dos cavaleiros negros disse calmamente. Sim, milord. Os 19 cavaleiros negros mais uma vez começaram a galopar para trás. Nas terras secas de Ashele, cada santo era considerado um especialista supremo, e este cavaleiro negro era um dos especialistas classificados desta região. Eu, de repente, recuperei minhas memórias da minha vida anterior. O que está acontecendo? O coração do líder dos cavaleiros negros estava cheio de confusão e choque. Algum dia poderei retornar ao plano Yulan. O líder dos cavaleiros negros disse calmamente para si mesmo. Meus filhos, Linley, Varton, como eles estão? Já se passaram mais de 2000 anos. Eles são guerreiros sangue de dragão de nível santo agora ou ainda não alcançaram o posto de santo? Eles se tornaram mortos-vivos? O coração do líder dos cavaleiros negros estava cheio de emoções complexas. Desde que recuperou suas memórias, sua mente nunca parou de ponderar. Este líder dos cavaleiros negros era o pai de Linley. Og, desde que recuperou as memórias de sua vida passada, Og não conseguiu mais manter a calma. Ele sentia falta dos filhos. Ele também queria se vingar de sua esposa. Mas ele entendeu que, dado que mais de 2000 anos se passaram, o Duque Patterson do reino de Fenlai provavelmente já havia morrido de velhice há muito tempo. Num piscar de olhos, 40 anos se passaram desde o dia em que Og recuperou a memória. O castelo dos Cavaleiros Negros. Og ainda estava vestido com aquela maldita armadura vermelha. Ele estava no topo do castelo, com a cabeça erguida enquanto olhava para o céu escuro. De repente, uma figura voou em alta velocidade. Og ficou surpreso. Uau! A pessoa avançou direto para baixo em velocidade extremamente alta. Quem é esse? Og soltou um rosnado baixo. Clang! No mesmo instante, todos os muitos cavaleiros negros blindados dentro do castelo se levantaram. Haha! A pessoa soltou uma risada alta e então uma presença majestosa e aterrorizante se espalhou. Uma poderosa presença divina cobriu todo o castelo, e todos os cavaleiros negros sentiram como se o fim tivesse chegado. Todos eles se ajoelharam aterrorizados. Esta foi uma diferença absoluta nos níveis. Og levantou a cabeça para olhar para essa pessoa. Era alguém que parecia um jovem, com cabelo curto e prateado e rosto de bebê. Og, o jovem disse casualmente. Og ficou chocado. Antes de recuperar a memória, ele não tinha ideia de que seu nome era Og. Na opinião de Og, neste mundo, além dele mesmo, não deveria haver mais ninguém que soubesse quem era sua verdadeira identidade. Mas essa pessoa diante dele acabará de se dirigir a ele pelo nome. Quem é você? Og olhou para essa pessoa. Foi você quem me devolveu minhas memórias? Eu não tenho esse poder. O jovem riu baixinho. Somente os soberanos são capazes de restaurar suas memórias. Venha comigo. Soberano? Og nem teve a chance de discutir antes que uma onda de poder divino o varresse e o prendesse. O jovem carregou Og à força e os dois voaram para o sul. Aquele jovem até murmurou. Esse morto-vivo estava realmente tão longe. Eu tive que ir do submundo para este lugar, e agora voltar para a Montanha Abissal. Esta é realmente uma jornada e tanto. Os muitos cavaleiros negros do castelo ficaram olhando sem palavras, enquanto seu monarca era arrastado para longe. Eles não foram capazes de fazer nada a respeito. O pai de Linley, Yale, George, Dixie, pai e mãe de Bebe. O chefe soberano da morte providenciou para que as pessoas levassem todos eles embora. O submundo, a base da Montanha Abissal. Dentro da pousada abissal, Linley estava sentado em uma cadeira, enquanto Bebe estava de pé e franzindo a testa. Chefe, estamos aqui há mais de 10 anos, mas ninguém chegou. Quanto tempo mais devemos esperar? Linley e Bebe chegaram à Montanha Abissal há muito tempo, mas como não havia outras residências aqui na Montanha Abissal, o chefe soberano da morte permitiu que Linley e Bebe permanecessem dentro da pousada. Mas quem teria imaginado que, apesar da passagem de mais de 10 anos, Linley ainda não tinha visto uma única pessoa chegar? Continue esperando. Linley sentou-se calmamente em sua cadeira folheando um livro. O soberano providenciou para que as pessoas encontrassem Boz e Eyal e os outros e os trouxessem de volta. Eles estão todos em locais diferentes. Meu pai está num dia de Helm, e de lá até aqui é uma longa jornada. Não é que sejam lentos, na verdade, é que fomos rápidos demais ao voar do Tártaro até a Montanha Abissal. Embora eles montassem uma forma de vida metálica, Linley foi capaz de infundir sua vontade na forma de vida metálica e fazê-la se mover muito mais rápido. Em menos de 10 anos, eles viajaram do Tártaro até a Montanha Abissal. De repente, Linley levantou a cabeça para olhar para o céu. Bebe olhou para Linley surpreso. Chefe, o que é isso? Uma aura poderosa. Linley disse com uma voz suave.
No submundo, Linley tinha incríveis poderes de controle sobre a área circundante. Afinal, as paredes espaciais do submundo eram muito mais fracas do que no campo de batalha planar. Ao sentir a aproximação de um especialista, Linley espalhou seu sentido divino. A 100 quilômetros de distância, uma forma de vida metálica em forma de peixe dourado voou em direção à pousada, com George e aquele homem de cabelos dourados e vestido violeta dentro dela. George olhou para o homem vestido de violeta. Este espectro de 7 estrelas, Beverly, disse que veio me receber por ordem do soberano, mas diz que não tem ideia de por que o soberano deseja me ver. O próprio George não entendeu. Ele era um semideus, uma figura menor. Pessoas como ele dentro do submundo eram incontáveis. Por que o soberano iria querer vê-lo? Aqui estamos. Beverly disse. A forma de vida metálica desapareceu repentinamente, com Beverly e George aparecendo no ar. Segundo irmão. Uma voz totalmente encantada soou, e ao mesmo tempo, uma figura apareceu de repente na frente de George e Beverly. Que tipo de velocidade é essa? Eu sou um espectro de 7 estrelas, mas nem consegui reagir. Beverly ficou completamente atordoada. Ele não tinha ideia. Mesmo especialistas em nível de comandante, quando confrontados com a velocidade de um Paragon, achariam difícil reagir, muito menos ele, um espectro de 7 estrelas comum. O corpo de George tremeu enquanto ele olhava para a pessoa à sua frente. Aquela figura familiar, aquele rosto familiar, aquele sorriso familiar. Terceiro irmão. George ficou tão animado que seu rosto ficou vermelho instantaneamente e ele avançou, envolvendo Linley com força nos braços. Haha, segundo irmão, finalmente encontrei você. Linley abraçou firmemente seu amigo por um longo tempo antes de soltá-lo. Linley ficou incomparavelmente comovido ao ver George, seu amigo de longa data desde a juventude. Terceiro irmão, você, por que está aqui? Só agora George finalmente pensou nessa questão. Quanto a Beverly, ele curvou-se ligeiramente em direção à montanha abissal, depois se virou e saiu. George, vendo isso, não pôde deixar de ficar surpreso. Beverly, esse espectro das 7 estrelas, deveria me levar para ver o soberano. Ele está indo embora? Pedi ao soberano que providenciasse para que você fosse trazido para cá. Linley riu alegremente. Terceiro irmão, você perguntou ao soberano. George ficou atordoado. Depois de ter vivido no submundo por um longo tempo, George aprendeu sobre os vários níveis de poder dentro do submundo. Mesmo os especialistas do mais alto nível, como Lord Prefects, no entanto, eram apenas formigas aos olhos dos soberanos. Para pedir ajuda a um soberano. A diferença entre uma deidade e um soberano era como a diferença entre um mortal comum e uma deidade. Um mortal, peça ajuda a uma deidade? Isto era totalmente inconcebível. Haha, qual é o problema? Bebe apareceu de repente por perto, rindo. George, daqui a pouco, Yale e Dixie virão também. Chefe Yale? George olhou para Linley, incrédulo. Terceiro irmão, você realmente pediu a um soberano para providenciar que tantas pessoas fossem encontradas e trazidas? Qual é a relação entre você e este soberano? Venha, vamos entrar primeiro. Linley disse com uma risada. O local de partida de George era bem próximo da montanha abissal, e é claro que não demorou muito para ele chegar. Pouco depois da chegada de George, Dixie também chegou, e então vieram os pais de Bebe com Yale em seguida. Yale havia chegado. George e Dixie morreram antes de Yale. Eles não entenderam o quão terrível foi a morte de Yale, mas depois de chegarem à pousada abissal, aprenderam com Linley e Bebe sobre o que aconteceu após suas mortes no continente Yulan. Depois de ouvir os detalhes, eles não puderam deixar de ficar furiosos também. Terceiro irmão. Segundo irmão. Você está aqui? Assim que Yale chegou, ao ver Linley e George, ele ficou totalmente feliz. Chefe Yale. Linley e George não puderam deixar de avançar. Os 3 amigos se abraçaram fortemente. Quando Yale pensou em todo o sofrimento que suportou ao longo dos anos, em como hoje ele estava reencontrando seus amigos mais queridos, ele não pôde evitar derramar lágrimas. Naquela noite no banquete, eu realmente não imaginei. Os olhos de Yale estavam úmidos, mas seu rosto estava repleto de um sorriso animado. Eu pensei que depois de morrer tudo teria acabado, mas quem poderia imaginar que eu, o morto-vivo, iria realmente recuperar minhas memórias da minha vida passada, e também ser trazido para cá. Nós 3 irmãos estamos reunidos mais uma vez. Terceiro irmão, tenho que te agradecer. Você me deixou mais uma vez sentir esperança. Espero continuar a linhagem do meu clã Dawson. Esperança de vingança. A próxima Dixie suspirou também. O submundo é incrivelmente perigoso. Originalmente consegui treinar a ponto de desenvolver um clone divino, mas logo depois de entrar no submundo morri. Felizmente fui cauteloso e deixei meu corpo original de nível santo dentro do Undyad Helm. Eu pensei que teria que continuar a viver e morrer naqueles campos de matança. Linley, obrigado. No passado, no Instituto Ernest, Linley e Dixie foram aclamados como as 2 estrelas do Instituto. Mas agora, aquele jovem mago tinha uma influência incrivelmente poderosa, a ponto de poder pedir ajuda a um soberano. Chega de falar sobre esses assuntos. O que importa é que estamos todos juntos novamente. Linley levantou sua taça de vinho em um brinde. Vir, o que passou, passou. Venha, felicidades. Saúde. Bebe gritou alegremente também.
Ao lado de Bebe havia um homem e uma mulher. A mãe de Bebe parecia muito gentil e vestia um longo manto violeta. Quanto ao pai de Bebe, uma aura forte e sinistra emanava dele, fazendo-o parecer muito frio e distante. Mas nesta situação, até ele revelou um sorriso. Pais de Yale, Dixie e Bebe. No caminho, Yale recebeu uma centelha de semideus e a refinou para se tornar uma divindade. O mesmo aconteceu com os pais de Bebe. Apenas Dixie permaneceu uma santa. Dixie ainda queria contar com seus próprios esforços e continuar treinando. Para os mortos-vivos de nível santo, contanto que devorassem almas suficientes, uma vez que sua própria alma atingisse um certo nível de força, eles se tornariam santos. Mas passar de santo a divindade exigia uma compreensão das leis. Para os pais de Yale e Bebe, eles não tinham nenhum entendimento sobre esses assuntos, então, naturalmente, escolheram se fundir com uma centelha divina para se tornarem uma deidade. Linley estava ansioso e impaciente agora. Todos os outros haviam chegado, mas seu pai, Og, ainda não havia chegado. Linley até foi perguntar ao chefe soberano da morte, mas o chefe soberano da morte apenas lhe disse para continuar esperando. Svi, uma forma de vida metálica preta em forma de espada voa em alta velocidade. Dentro estava o cavaleiro negro de nível santo, Og, bem como o jovem de cabelos prateados. Og já havia se tornado uma deidade, mas é claro, ele o fez fundindo-se com uma centelha divina. Og tinha um nível muito baixo de compreensão das leis e provavelmente passaria incontáveis anos sem ser capaz de se tornar uma deidade por conta própria. Estamos chegando na frente. O jovem de cabelos prateados disse com uma risada calma. Esta missão finalmente chegou ao fim. Obrigado. Og ainda se curvou agradecido. Por que me agradecer? O jovem de cabelos prateados fez a forma de vida metálica desaparecer com um pensamento. Og e o jovem de cabelos grisalhos apareceram no ar, não muito longe da pousada abissal, e neste exato momento, um borrão de repente se moveu pelos céus, tão rápido que assustou gravemente o jovem de cabelos grisalhos. O borrão se solidificou na frente deles. Og olhou atentamente para a pessoa à sua frente. O homem à sua frente vestia uma túnica azul celeste e tinha longos cabelos castanhos. Seu rosto parecia exatamente como no passado. Ele é. Mas Og ainda não ousava acreditar. Ele teve a sensação, como se a pessoa à sua frente tivesse acabado de se teletransportar para ele. Mesmo este espectro de 7 estrelas ao seu lado não era capaz de tal velocidade. Como esse especialista poderia ser seu filho? Você é. O jovem de cabelos prateados ficou bastante assustado. Mas o olhar de Linley estava fixo em Og. Na mente de Linley, uma cena após a outra apareceu. A determinação e a solidão de seu pai. Naquela época, ele protegeu Linley e Varton, aquelas duas crianças. O pedido de seu pai para ele. Sua esperança de que Linley adquirisse a lâmina de guerras Laugerer. A amargura de seu pai, escondida em seu coração, que ele suportou sozinho. A morte de seu pai. Apenas uma carta foi deixada para trás, e somente ao lê-la Linley descobriu o quão trágica foi a vida de seu pai. Linley olhou para o homem à sua frente, tão animado que seus olhos ficaram úmidos. Pai! Linley gritou. Og olhou incrédulo para a pessoa à sua frente. Quando ele morreu, Linley era apenas um jovem. Embora Og pudesse ver traços das feições do jovem Linley no rosto do homem diante dele, em termos de comportamento, bem como em tudo mais, o atual Linley, uma das deidades supremas do universo, era muito diferente de quando ele era criança. Linley? É você? Og não pôde deixar de se sentir atordoado e animado ao olhar atentamente para Linley. Sou eu, pai. Linley não foi mais capaz de se controlar e suas lágrimas caíram. Yale, George, Bebe e os outros apenas observaram de longe, sorrindo ao verem pai e filho se reunirem novamente, depois de 3.000 anos se passarem. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.